Eu comparo a vida do homem sem Deus uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Bom dia, muito bom dia. Este é o programa Pedra Angular. Esse programa vai ao ar todos os dias através da Pedra Branca FM. Estamos ao vivo agora pelo Facebook. Este vídeo estará no nosso canal no YouTube. Tabernáculo em Pedra Branca. Visite as nossas redes sociais, o nosso Facebook, Tabernáculo em Pedra Branca, o nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, e você vai encontrar vários vídeos para o seu crescimento espiritual, para você aprender com as Escrituras. Nada mais fazemos do que pregar a palavra na sua totalidade. As Escrituras como ela é. Pregamos a verdade. Sabemos que às vezes ferimos os sistemas. Mas eu quero dizer algo para você, meu amigo, meu irmão que está ouvindo, quem quer que seja. Nós não estamos contra as pessoas, nós estamos contra os sistemas. As pessoas são boas. As pessoas estão correndo para os sistemas denominacionais. Eu não creio que elas corram para ali de forma que estão sabendo que estão enganadas. Não. Elas correm com a sinceridade, pensando que estão caminhando bem, pensando que estão fazendo algo para Deus, mas elas estão caminhando em vão. Em vão. Porque fora da palavra você não será bem-sucedido. Aqui nós já lutamos, relutamos e falamos sobre batismo, ceia. Ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés. Se você não celebra a ceia desta forma, não é uma ceia. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Já colocamos várias referências, provamos. Mostramos que termos texto sem contexto é pretexto para bobagem. Então mostramos que você não pode fundamentar a crença em um versículo bíblico isolado e mal interpretado. Pegaram o versículo de Mateus 28:19 e fizeram um cavalo de batalha batizando nos títulos. Títulos não é nome, pai é um título, filho é um título. Isso não são nomes. Eu sou pai, sou filho, mas meu nome é José Gutenberg. Então mostramos que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mostramos que não existe mulheres estarem nos ofícios, pregando nos púlpitos, está errado. Eu passei de frente de uma denominação recentemente aqui na minha cidade e vi uma mulher, uma mau testemunha. Além de tudo, uma mulher no púlpito pregando. E além de tudo, mau testemunha. Veja só, como o sistema está corrompido. O que nós queremos é tirar as pessoas desta condição horrível que elas estão vivendo, fora das Escrituras, e levá-las a entrar na palavra completa. Então, meu amigo, você que está me ouvindo agora, mulheres, eu não estou aqui para denegrir ninguém. Eu estou aqui para te mostrar as Escrituras, porque eu tenho compromisso com a sua alma. Muito bem. Seguindo aqui a nossa série de Gênesis, nós estamos seguindo a nossa série e nós vamos continuar. Nós falamos na última lição sobre Yehudá, ou Judá, como é conhecido na língua portuguesa, como ele se tornou fiador de Benjamim. Uma figura de Cristo. Nós falamos que foi aqui na Bíblia o primeiro arrependimento verdadeiro. Um homem arrependido, um homem mudado. Um homem que falou quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi o homem que disse, vamos vendê-lo.
observe, vamos vendê-lo. Mas agora estava disposto a dar a vida para salvar Benjamim, para não ver seu pai na angústia. Estava disposto a ser escravo, estava disposto a pagar com a própria vida. Então nós explicamos que os filhos de Jacó foram ao Egito novamente e levaram presentes para José e levaram Benjamim. E Judá se prontificou em ficar como fiador de Benjamim. Nós explicamos isto na lição passada. Isto como fiador, ele sendo fiador, Cristo vem da tribo de Judá e ele se tornou o nosso fiador, o fiador da nova aliança. O que é um fiador? É aquele que se compromete em pagar a dívida se o credor, se o devedor não pagar. Então, nós éramos os devedores, eu era o devedor, mas Cristo se prontificou em pagar minha dívida, porque eu não tinha condição de pagar a dívida do pecado. Se vendesse tudo que eu tinha, não pagaria. Se eu entregasse minha própria vida, também não pagaria a dívida do pecado. Então, Cristo veio e pagou. Ele é o fiador da nova aliança. Hebreus capítulo 7. E aí eles chegaram lá, José tratou-os bem, mandou matar reses, matar novilhos, e colocou um banquete para eles se alimentar, e deu porções para eles. Mas Deus deu 5 vezes a porção a Benjamim, 5 vezes maior do que a porção dos outros. Por quê? Porque Benjamim simboliza o remanescente. O remanescente de Israel, chamados os 144 mil selados, que vão ser salvos, que vão conhecer a redenção. Ou seja, quando Cristo tirar sua noiva desta terra, arrebatar a sua igreja, nós chamamos de noiva, então a porta da graça é fechada para os gentios e o evangelho voltará para os judeus, para os 144 mil. Então o evangelho voltará para eles. Então, na figura de Benjamim, que recebeu uma porção 5 vezes mais. E 5 é o número da graça. Então a graça virá para eles. O plano de redenção, a redenção virá para eles. Então nós vamos ver que depois José ordenou que enchesse os mantimentos deles, de todos os homens, tudo que pudesse levar, e põe em cada um, na boca do saco de cada um, ponha dinheiro. José mandou os egípcios fazer isto quando eles iam voltar. Então, nós vamos aqui ler do 44. Diz assim, capítulo 44 para nossa reflexão. E deu ordem aos que estavam sobre a sua casa, dizendo, enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vindo à luz da manhã, despediram-se estes homens, e eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José aos que estavam sobre a casa, levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os, lhe dirás, por que pagaste mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual bem adivinha, procedestes mal no que fizeste. Pai, tua palavra é a verdade. E que essa verdade se torne vida em nós. Esta verdade nos fortaleça. Que esta verdade toque os ouvidos e os corações das pessoas que estão do outro lado. Unge os meus lábios agora para falar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, José mandou colocar mantimentos nos seus sacos
que eles iam voltar para a sua terra. Vocês vão ler a leitura toda. Gênesis 44. E aí mandou colocar o copo de prata, o copo que José tinha. Os egípcios, eles não entendiam como era que José tinha aquele dom. Os egípcios, que simbolizam o mundo, queriam ver algo que José, eles tinham José como um adivinho, como alguém que conhecia o futuro. E ele não adivinhava do nada. Ele tinha um objeto que fazia com que ele adivinhasse. Então aquele copo de prata que José bebia, o cálice dele, que eles achavam que era através daquele copo que José adivinhava, conhecia as coisas do futuro. Mas na verdade José fazia aquelas coisas pelo dom que Deus deu a ele de conhecer. Na verdade não era José que fazia, mas era Deus em José. Porque José sempre atribuía a Deus tudo o que acontecia em sua vida. Quando o faraó diz, é verdade que tu sabes interpretar sonho? Ele diz, eu não. Mas existe um Deus, o Elohim, que interpreta sonhos. Então veja só. Então eles pensavam que era com aquele copo. Então José deixou eles pensar. Porque as pessoas do mundo, elas querem ver algo. Querem tocar em algo para poder crer. Mas José entendia que aquilo era um dom que Deus deu para ele. E ele interpretava pelo dom divino. Então veja só. Ele pegou esse copo e mandou colocar no saco de Benjamim. Armou uma emboscada para seus irmãos para saber como eles agiriam mediante isto. Então, quando despediram eles que eles já estavam distante um pouco, José mandou os seus oficiais, os oficiais do Egito, perseguir eles e chegar para eles e dizer assim, por que vocês pagaste o mal com o bem? Ou, por que vocês pagaste o bem com o mal? Por que pagaste mal por bem? Por que vocês pagaste o bem que eu fiz a vocês com o mal, levando o copo de prata do nosso Senhor, que sabe adivinhar? Assim os egípcios falaram para os filhos de Jacó, os irmãos de José. Porque José conheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não conheceu a José. José, ao ver os seus irmãos, o conheceu. Mas eles não conheceram que José era seu irmão, que estava ali como senhor do Egito. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos pagar o mal com o bem, e não o bem com o mal. Pagar o mal com o bem. A Bíblia ensina que nós não devemos se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Então, quando eles disseram isto, não é este o copo que bebe o meu Senhor, o qual ele adivinha? Procedeste mal do que fizeste. Então os filhos de Israel disseram, por que dizes, meu Senhor, tais palavras? Nós não fizemos isto. Então eles foram seguir e disseram, aquele que for encontrado, aquele que teus servos for achado, morra, e ainda nós serviremos de escravos do meu Senhor. Diz, aquele a quem for encontrado o objeto que vocês estão dizendo, que ele morra e nós seremos escravos do vosso Senhor do Egito. Nós seremos escravos de vocês.
nós seremos escravos do Senhor do Egito, que seria José. Então veja só, a gente tem que ter cuidado nas palavras que a gente fala. Então veja que o copo estava no saco de quem? De Benjamim. E olha só as palavras que foram colocadas. Por isso que a Bíblia diz, pelas tuas palavras tu serás julgado. Tenha cuidado no que você fala. E tenha cuidado quando você fala de um filho de Deus. Tenha cuidado, porque você será julgado pelas tuas palavras. E outra coisa, morte e vida está no poder da língua. Quem bem dela se utiliza, comerá bem do seu fruto. Jesus disse em Mateus, você prestará conta de cada palavra frívola, ou seja, de cada palavra sem valor que sair da sua boca. Você prestará contas. Então preste atenção no que você fala. Eles falaram sem saber que o copo estava no saco de Benjamim. E eles disseram, aquele a quem for encontrado morra, e nós seremos vossos escravos. Então eles começaram a investigar. Começaram a abrir os sacos. Começaram do maior, de Rúben, e foi descendo, abrindo os sacos, até chegar no menor Benjamim. Quando chegou no saco de Benjamim, encontraram o copo de prata. E aí, quando encontraram o copo de prata no saco de Benjamim, eles rasgaram as suas vestes, cada um, e ficaram tristes, porque eles haviam dito que aquele a quem fosse achado morra e nós seremos os vossos escravos. E agora, tenha cuidado nas palavras que você fala. Tenha cuidado. Mas como a Bíblia não é um livro de história, por que o copo de prata foi achado no saco de Benjamim? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, Benjamim simboliza o remanescente, os 144 mil que terão a redenção. A porta da graça, o evangelho se fechará para os gentios quando a noiva for arrebatada. A porta da graça se fecha para os gentios e o evangelho volta para os judeus. Para os 144 mil, Jesus Cristo vai se revelar para eles. E por que o copo de prata estava no saco de Benjamim? Porque prata nas escrituras quer dizer redenção. Observe, a Bíblia não é um livro de história. Quando você ler isto aqui, você vai entender que José simboliza Cristo. Benjamim, os 144. E aquele copo simboliza a redenção. Prata. Redenção. Então você vai entender o seguinte, a redenção estará com os 144 mil. Esse mesmo evangelho que eu estou pregando para vocês, virá a ser pregado para eles. Quando Deus tirar sua noiva da terra, haverá 3 anos e meio de tribulação para os gentios e o evangelho voltará para eles, através das 2 testemunhas de Apocalipse 11. Então veja, você vai pegar o seguinte, prata nas escrituras quer dizer redenção, ouro quer dizer a divindade e bronze quer dizer juízo. Toda vez que você vê ouro nas escrituras, você vai entender que isto simboliza a divindade. Por exemplo, a arca, ela era feita, a arca da aliança, que estava no 3º átrio, lá no tabernáculo. Ela era feita de madeira de acácia revestida de ouro. Madeira de acácia simboliza a humanidade de Cristo. Ouro simboliza a divindade. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Observe. A arca era feita de 2 materiais, madeira de acácia e ouro, mas era uma só peça. Cristo tinha 2 naturezas, a natureza humana, a madeira de acácia, natureza divina, o ouro, mas era um só. Natureza humana e natureza divina. Se você pegar o altar de ouro também, simbolizando Cristo como intercessor, era feito de madeira de acácia, revestido de ouro. Então você pega que ouro nas escrituras quer dizer o quê? A divindade. Os magos do Oriente vieram e trouxeram ouro. Ouro, incenso e mirra. Ouro por quê? Pela divindade. Aquele menino nasceu para ser o quê? Divino. Ali estava. Aquilo que você acha, que você pensa de Cristo, você traz para ele. O que os magos trouxeram? Ouro, incenso e mirra. O que eles pensavam, que estava nascendo ali um menino que seria divino. Então vamos lá. Prata quer dizer redenção. Toda vez que você vê falar de prata, quer dizer redenção. Então, você vai entender que aqui o copo de prata estava no saco de Benjamim, porque Benjamim era a figura de um povo remanescente que vão receber a redenção. E você vê que ele recebeu 5 vezes mais a porção. Para você entender. E bronze quer dizer juízo. Por exemplo, o altar de sacrifício era feito de... Era feito de bronze, chamado altar de bronze. Revestido de bronze. Então você tem o seguinte... Por quê? Porque o bronze suporta as coisas. Você tem a serpente que foi levantada no deserto, era a serpente de bronze. Porque a serpente aponta para o pecado original. E bronze, juízo. Dizendo que aquilo é o pecado já julgado. E Cristo, no madeiro, foi levantado para julgar o pecado. O pecado foi julgado ali. Por isso que a Bíblia diz, quem crê no Filho não é julgado. Porque o pecado meu foi julgado ali na cruz do Calvário, figurado naquela serpente de bronze, porque a serpente lembra o pecado original do Éden. E Cristo, quando foi levantado no madeiro, ele julgou o pecado ali. Então veja só. Então encontraram, levaram-eles de volta para o Egito, para a gente concluir a reflexão. Levaram-eles de volta para o Egito. Então, quando eles chegaram lá, disse Judá. Agora preste atenção nesse personagem aqui, ó, Judá. O homem que teve um arrependimento verdadeiro, o homem que se colocou como fiador do seu irmão, para não ver o sofrimento do seu pai, o homem que não pensou em si mesmo, mas estava disposto a dar a própria vida para salvar Benjamim. Isto é uma figura de Cristo. Ele fez tudo isto por nós. Se colocou no nosso lugar para resolver a pendência. Ele se pôs no meio para resolver a pendência entre nós e Deus, para nos reconciliar com Deus. Judá se pôs entre José, que é uma figura de Cristo, e Benjamim, para resolver a pendência. E Cristo lá no Calvário, como nosso mediador, ele fez a mediação entre Deus e nós. Lá no Calvário. No Calvário ele foi o nosso mediador, agora ele é o nosso intercessor. Então eles chegaram diante de José, e Judá disse assim, o que diremos a meu senhor? O que falaremos? E como nos justificaremos? Ora, Judá diz, nós não temos nada para falar, nós não temos nada para dizer, e nós não iremos justificar erro algum.
o copo de prata foi achado no saco do menino. Nós não vamos justificar erros. Não viva sua vida para justificar seus erros, mas confesse os seus erros a Deus. Se arrependa. Como eu falei para vocês, há 3 coisas que mudam o curso muda o curso dos acontecimentos e faz Deus se inclinar para te ajudar. É se humilhar, orar e se arrepender. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, converter dos maus caminhos é se arrepender, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele ouve, perdoa e sara. Isto é tremendo. Então Judá vai, se coloca diante de José e conta toda a história. Eu trouxe esse menino, fiquei como fiador por causa do meu pai, porque se esse menino for morto, meu pai vai descer à sepultura com aflição. E aí ele começa a contar toda a história e diz: eu fiquei como fiador deste menino e eu estou disposto a ficar como escravo, a dar minha própria vida. Então eu fico no lugar do menino, mas deixo o menino voltar para a casa do pai. E ali ele fez um discurso brilhante e maravilhoso. E Deus viu o coração deste homem arrependido. E para você ter uma ideia, Cristo veio desta tribo. Para você ter uma ideia, o nome judeu deriva de Judá. O homem que teve um arrependimento sincero e verdadeiro. E quando José viu aquele discurso de um homem que entregou José para ser vendido como escravo, agora estava disposto a dar a própria vida para salvar o irmão, José entendeu, aquilo quebrou seu coração e ele compreendeu que aquele homem teve uma transformação, uma mudança de vida e um arrependimento verdadeiro. Então aquilo quebrou o coração de José e José se deu a conhecer aos seus irmãos. Será a nossa próxima lição. Um coração arrependido, observe. O salmista Davi diz: um espírito quebrantado e um coração arrependido, contrito, não resistirá, ó Deus. No original é não resistirá. Deus não resiste. Quando José viu, José como uma figura de Cristo, como uma figura naquele momento, que uma figura, José era o Senhor da terra naquela época. Ele estava ali como uma figura do Senhor. Quando viu aquele arrependimento e aquele homem disposto a dar a vida pelo seu irmão, cristianismo é isto. É quando você está disposto a dar a vida pelo seu irmão. Cristianismo, ambição de um cristão é pregar o evangelho a um moribundo pecador. A ambição de um cristão na terra é levar o evangelho a uma alma que está caída, que está perdida. Cristianismo é isto, é você pensar nos outros, porque Cristo viveu para os outros. E quando José viu aquele homem que um dia o vendeu como escravo, agora estava disposto a dar a própria vida para salvar o outro irmão, aquilo quebrou o coração de José. José disse: esse homem está arrependido. E o arrependimento quebra o coração de Deus e faz Deus se inclinar para te curar, para te sarar e para te ouvir. Pensa nisso. Viva em função dessas 3 coisas: humildade, oração e arrependimento, e você viverá uma vida saudável, uma vida verdadeira. Que Deus te abençoe e te ajude. Meu tempo acabou. Só me resta tempo para convidar vocês para os nossos cultos. Rua Cândido Gambá, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30, você é meu convidado especial. Se você desejar CDs, DVDs, literaturas gratuitamente, nós te damos de graça. Basta você solicitar. Nossos cultos, Rua Cândido Gambá, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água.
ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. A todos que estiveram conosco pelo Facebook, a todos que estiveram conosco pela Pedra Branca FM, fique na paz do Senhor. Shalom a todos. Que Deus te ajude a compreender estas coisas. Chama Cristo para ser o teu fiador, que aí a tua dívida é paga. Louvado seja Deus. Amém. Fique na paz de Deus. Amém.